Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Ainda dentro do capítulo 2, no artigo 3, falando sobre a Sagrada Escritura, eu resolvi fazer 2 vídeos, porque senão ia ficar extremamente cansativo, Então, hoje vamos ler agora a partir do Novo Testamento, capítulo 124. O Novo Testamento. A palavra de Deus, que é força de Deus para a salvação de todo crente, é apresentada e manifesta seu vigor de modo eminente nos escritos do Novo Testamento. Estes escritos fornecem-nos a verdade definitiva na revelação divina. Seu objeto central é Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado, seus atos, ensinamentos, paixão e glorificação, assim como os inícios de sua igreja sob a ação do Espírito Santo. Os evangelhos são o coração de todas as escrituras, uma vez que constituem o principal testemunho da vida e da doutrina do Verbo encarnado, nosso Salvador. Na formação dos evangelhos, podemos distinguir 3 etapas: a vida e o ensinamento de Jesus. A Igreja defende firmemente que os 4 evangelhos, cuja historicidade afirma, sem hesitação, transmitem fielmente aquilo que Jesus, Filho de Deus, ao viver entre os homens, realmente fez e ensinou para a eterna salvação deles até o dia em que foi elevado. A tradição oral. O que o Senhor dissera e fizera, os apóstolos, após a ascensão do Senhor, transmitiram aos ouvintes com aquela compreensão mais plena de que gozavam, instruídos que foram pelos gloriosos acontecimentos de Cristo e esclarecidos pela luz do Espírito de verdade. Os evangelhos escritos. Os autores sagrados escreveram os 4 evangelhos, escolhendo certas coisas das muitas transmitidas ou oralmente ou já por escrito, fazendo síntese de outras ou explanando-as com visitas à situação das igrejas, conservando, enfim, a forma de pregação, sempre de maneira a transmitir-nos a respeito de Jesus coisas verdadeiras e sinceras. O Evangelho quadriforme ocupa na Igreja um lugar único, como atesta uma veneração que lhe tributa a liturgia e o atrativo incomparável que desde sempre tem exercido sobre os santos. Não existe nenhuma doutrina que seja melhor, mais preciosa e mais esplêndida que o texto do Evangelho. Vede e retende o que nosso Senhor e Mestre Cristo ensinou com suas palavras e realizou com seus atos. É, acima de tudo, o Evangelho que me ocupa durante as minhas orações. Nele encontro tudo o que é necessário para a minha pobre alma. Descubro nele sempre novas luzes, sentidos escondidos e misteriosos. A unidade entre o Antigo e o Novo Testamento. A Igreja, já nos tempos apostólicos e depois constantemente em sua tradição, iluminou a unidade do plano divino nos 2 testamentos, graças à tipologia. Esta discerne nas obras de Deus contidas na antiga aliança, prefigurações daquilo que Deus realizou na plenitude dos tempos, na pessoa de seu Filho encarnado. Por isso, os cristãos leem o Antigo Testamento à luz de Cristo morto e ressuscitado. Esta leitura tipológica manifesta o conteúdo inesgotável do Antigo Testamento. Ela não deve levar a esquecer que este conserva seu valor próprio de revelação, que o próprio nosso Senhor reafirmou. De resto, também o Novo Testamento exige ser lido à luz do Antigo.
A catequese cristã primitiva recorre constantemente a ele. Segundo um adágio antigo, o Novo Testamento está escondido no Antigo, ao passo que o Antigo é desvendado ao Novo. A tipologia exprime o dinamismo em direção ao cumprimento do plano divino, quando Deus será tudo em todos. 1 Coríntios 15, 28. Também a vocação dos patriarcas e o êxodo do Egito, por exemplo, não perdem seu valor próprio no plano de Deus, pelo fato de serem ao mesmo tempo etapas intermediárias deste plano. A Sagrada Escritura na vida da Igreja. É tão grande o poder e a eficácia encerrados na Palavra de Deus, que ela constitui sustentáculo e vigor para a Igreja e para seus filhos, firmeza da fé, alimento da alma, pura e perene fonte de vida espiritual. É preciso que o acesso à Sagrada Escritura seja amplamente aberto aos fiéis. Que o estudo das sagradas páginas seja, portanto, como que a alma da Sagrada Teologia. Da mesma palavra da Sagrada Escritura, também se nutre salutarmente e santamente floresce o mistério da palavra, a saber, a pregação pastoral, a catequese e toda a instrução cristã, na qual deve ocupar lugar de destaque a homilia litúrgica. A Igreja exorta com veemência e de modo peculiar todos os fiéis cristãos. Aqui, pela frequente leitura das Divinas Escrituras, aprendam a eminente ciência de Jesus Cristo. Filipenses 3:8. Com efeito, ignorar as Escrituras é ignorar a Cristo. Bem, meus irmãos, resumindo, Escritura divina, toda a Escritura divina é um único livro, e este livro único é Cristo, já que toda a Escritura divina fala de Cristo e toda a Escritura divina se cumpre em Cristo. As Sagradas Escrituras contêm a palavra de Deus e, por serem inspiradas, são verdadeiramente palavras de Deus. Deus é o autor da Sagrada Escritura ao inspirar seus autores humanos, age neles e por meio deles. Fornece assim a garantia de que seus escritos ensinem sem erro a verdade salvífica. A interpretação das Escrituras inspiradas deve, antes de tudo, estar atenta àquilo que Deus quer revelar por intermédio dos autores sagrados para nossa salvação. O que vem do Espírito só é plenamente entendido pela ação do Espírito. A Igreja recebe e venera como inspirados os 46 livros do Antigo e os 27 livros do Novo Testamento. Os 4 evangelhos ocupam um lugar central, já que Cristo Jesus é o centro deles. A unidade dos 2 testamentos decorre da unidade do projeto de Deus e de sua revelação. O Antigo Testamento prepara o Novo, ao passo que este último cumpre o Antigo. Os dois se iluminam reciprocamente, os dois são verdadeira palavra de Deus. A Igreja sempre venerou as Divinas Escrituras da mesma forma, como o próprio corpo do Senhor. Ambos alimentam e dirigem toda a vida cristã. Tua palavra é lâmpada para meus pés e luz para o meu caminho. Salmo 118, 105. Bem, meus irmãos, hoje nós ficamos por aqui e agradeço a presença de todos. Nós vamos continuar unidos e reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua mãe Maria Santíssima e o seu castíssimo esposo São José. Salve Maria, salve São José. Obrigada pela presença de todos vocês aqui e até o próximo vídeo.